Olá, irmãos, bem-vindos a mais um culto. Que bom que você está aqui para louvar junto com a gente a Deus, para agradecermos a Deus por tantas bênçãos nas nossas vidas, para também dirigirmos a Deus nossas orações e petições. Que Deus esteja conosco nesse momento e abençoando cada um de vocês. Esse momento é muito precioso para termos comunhão uns com os outros, mesmo que cada um esteja na sua casa, estejamos separados fisicamente, estamos unidos para louvar a Deus e que estejamos também em comunhão plena com o Senhor. Nós vamos dar início ao culto fazendo a leitura do Salmo 56, apenas os versos 1 a 4. E diz assim o Salmo 56: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente possa colocar o nosso coração e as nossas vidas diante de Deus em oração nesse momento. Então vamos orar? Pai de amor, a gente chega nesse momento para te agradecer, Pai. Para te agradecer pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Agradecer porque em meio a um momento tão adverso, com tantas
notícias tristes, a gente tem motivo de nos alegrar. A gente tem em nossa memória, a gente tem a certeza de que o Senhor é um Deus presente e que tem cuidado de nós, Pai. A gente, nesse momento, quer colocar diante do Senhor esse momento de culto, que seja a Tua palavra e a Tua vontade sendo nos ensinada e que os nossos corações estejam verdadeiramente prestando honras e glórias a Ti e que a gente possa ser tocado e guiado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a motivação das nossas vidas seja o propósito das nossas vidas que o Senhor nos deu, que é viver uma vida de honra e glórias a Ti. Que a gente possa ter uma vida de culto a Ti, Pai. Então, ser conosco, nos dá a lembrança disso e nos dá um coração disposto a viver a Tua vontade para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja com o pastor que vai trazer a mensagem também e cuida de todos aqueles que têm precisado especialmente de Ti. Lembramos dos enfermos da nossa igreja, que o Senhor continue com eles e que a gente possa, assim que possível, estar celebrando em união e saudáveis, podendo contar mais essa bênção que o Senhor nos deu, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E convido agora a igreja para que a gente possa cantar uma canção chamada Todo Dia. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, minhas atitudes todas para Te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir, revelar o Teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o Teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, minhas atitudes todas para Te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir, revelar o Teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o Teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor.
Eu gostaria agora de convidar os irmãos para que a gente possa ler da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Coríntios, o capítulo 12, os versículos de 7 até 10. E eu vou fazer essa leitura na versão NVI. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém. Que a gente possa também dizer isso através de mais essa canção, lembrando que, assim como Paulo diz, em toda e qualquer circunstância a gente pode se alegrar em Deus e Ele continua sendo bom, misericordioso e gracioso para conosco em toda e qualquer situação. Então vamos cantar, Ele continua sendo bom. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se
aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai amado, Senhor sobre as nossas vidas, Rei de tudo, de todos, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor, rendemos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos, tem feito a Sua vontade, que é perfeita, boa e agradável para nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós Te adoramos porque o Senhor é um Deus de amor e nós temos experimentado desse amor nas nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor tem estado do nosso lado em todos os momentos, sejam eles alegres, tristes, desafios e pressões da vida. O Senhor tem estado conosco e a Sua presença, o Teu Espírito nos conforta, nos alegra, nos faz
sermos fortes, mesmo quando vivemos a nossa maior fraqueza. Obrigada, Senhor, por sustentar as nossas vidas. Nós te louvamos nesse momento e pedimos que continue conosco, continue ao nosso lado. Nós queremos caminhar com o Senhor. Obrigada por esse momento de culto e agora que vamos ouvir a mensagem, pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui assistindo esse culto e participando. Que o Senhor abençoe o pastor também, que vai trazer essa mensagem da Tua Palavra. Nós oramos, agradecemos, Te adoramos, através do nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Antes da gente ouvir a palavra do Senhor através do pastor Daniel, nós gostaríamos de orar por nossas crianças. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa sentir bem ao participar da nossa igreja através dos cultos e as programações online, e aguardamos ansiosamente pelo tempo que a gente possa estar junto, se conhecer melhor e conviver melhor dentro de uma comunhão cristã sadia. Mas nós vamos orar pelas nossas crianças, lembrando aos pais a responsabilidade de ensiná-los no caminho do Senhor, principalmente nesse período de quarentena, de realizar seus cultos domésticos, as orações, as leituras bíblicas diárias, para que elas possam sempre ter a consciência da presença de Deus na vida delas. Vamos orar por elas então? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelas crianças da nossa comunidade. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque existe no coração delas o ensino da Tua Palavra. Existe no coração dos pais uma preocupação grande em passar os princípios do reino de Deus ao coração dos seus filhos. Por isso, Pai, dê sabedoria aos pais, dê discernimento para que os filhos possam absorver esses ensinos e viverem na Tua presença desde a mais tenra idade. Nós pedimos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então a mensagem com o nosso querido pastor Daniel. Bem, igreja, bom dia. Nós estamos aqui nessa manhã para refletirmos na quinta mensagem da série a respeito da vida de Neemias, sobre oposição. Nós temos falado sobre reconstruir, reflexões no livro de Neemias, partindo do pressuposto de que nós ansiamos mudanças, nós ansiamos reconstrução nas nossas vidas, na nossa família, no nosso casamento, na nossa cidade e, por que não, no mundo e na história. E nós cremos que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais diante daquilo que nós pensamos e almejamos. Então eu quero encorajar você a, mesmo diante das oposições que nós enfrentamos, a permanecer firme e esperançoso diante do que Deus pode fazer e quer fazer, eu creio, na sua história. Quero fazer uma recapitulação na vida de Neemias, Se você ainda não acompanhou nenhuma das outras mensagens, eu quero recapitular para você um pouquinho do que aconteceu na história até o momento. Lá em Neemias capítulo 1, Neemias, ele ouve, ele tem informação do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ele ouve a partir do seu irmão, de que os muros da cidade estavam destruídos, de que a cidade estava destruída e de que o seu povo estava sofrendo muito, porque havia sido exilado pelos babilônicos e agora estavam sob domínio persa. E diante dessa notícia, Neemias lamenta, ele se entristece e ele chora diante de Deus, ele ora diante de Deus, buscando orientação, buscando direcionamento sobre o que fazer. Nós já vimos que Neemias era copeiro do rei da Pérsia, então ele exercia um cargo de altíssima confiança e enquanto ele ora,
2 meses de oração e de planejamento, ele se apresenta diante do rei da Pérsia pedindo liberação para ir até Jerusalém e trabalhar na reconstrução dos muros da sua cidade, da cidade do seu povo e dos seus antepassados. E o rei da Pérsia, ele libera Neemias e ele libera ainda recurso para que Neemias tivesse condição de reconstruir os muros da cidade. Neemias então vai até Jerusalém, ele comprova que os muros estavam de fato muito destruídos e ele convoca pessoas da cidade, amigos, parceiros, porque ele entendia que ele não conseguiria nunca realizar essa tarefa tão grandiosa sozinho. Então ele recruta pessoas, ele chama pessoas e ele mostra a situação do muro para que as pessoas se compadecessem também e comprassem a visão junto dele, para que eles se engajassem junto daquilo que Deus gostaria de fazer na história e naquela cidade. Então eles trabalham duro, eles se dedicam à reconstrução dos muros, mas no meio de todo esse trabalho, eles enfrentam duras oposições. E um ponto que eu preciso ressaltar para vocês é o seguinte: nós sempre enfrentaremos algum tipo de oposição diante da nossa missão, diante daquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. A oposição é algo que em algum momento nós iremos sofrer, irá aparecer no nosso caminho, e por isso nós precisamos estar atentos a elas, se nós quisermos terminar bem a nossa vida, a cumprir bem, com fidelidade, com excelência, a vocação que o Senhor tem nos dado na história. O último versículo do capítulo 6, que é o capítulo que nós estudaremos nessa manhã, o versículo 19, a parte B, diz o seguinte: e Tobias, que foi um dos opositores, continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Desde o capítulo 3, 4, nós temos visto um movimento de oposição para gerar desânimo, não só em Neemias, mas em toda a sua equipe. E aqui a gente vê que no final da construção dos muros, porque aqui o muro já havia sido construído, aqui no último versículo do capítulo 6, e mesmo assim a oposição não parou. Tobias continua enviando cartas com conteúdo para desanimar e intimidar Neemias e os seus colegas, os seus companheiros de trabalho. Desde o início, lá no capítulo 4, nós vimos que Neemias sofreu oposição externa. Não só Neemias, mas aqui, nessa primeira oposição, ela abrangeu toda a equipe de Neemias. E a maneira a qual os seus opositores usaram para tentar desanimar e desestimular a equipe foi através da ridicularização. Coitadinho deles, olha que fracotes. Veja se eles conseguirão, de fato, conseguir reconstruir e fazer tamanho trabalho. Isso é muito trabalho para eles nunca conseguirão fazer isso. Eles são muito fracos, eles são muito pequenos, isso é um trabalho muito grande para eles. Depois, eles enfrentam oposição interna. Antes, na oposição externa, eles sofreram ameaça de morte também, que certamente desestimulou muitos dos companheiros, e nós já estudamos a respeito desse texto. Mas semana passada, o pastor Jonatas trouxe uma mensagem a qual nós vimos uma oposição interna, a qual a ganância dos ricos entre Jerusalém fez com que eles oprimissem os mais pobres, que também é uma maneira de oposição. E hoje nós chegamos num ponto o qual Neemias, não todo o grupo, mas a oposição vai direto em Neemias. Em Neemias, que é o líder, que é o comandante de todo esse movimento. E é uma manobra antiga de interceptar o capitão. Porque se o líder cai, se o capitão cai, todo o povo vai sofrer junto. Não sei se você gosta ou conhece um pouquinho de futebol americano, é um esporte que eu gosto bastante
de assistir. O quarterback é o líder do time. Ele é a cabeça pensante que articula as jogadas, que pensa as jogadas, que passa as jogadas, que passa a bola. Então ele articula todo o movimento de ataque de um time de futebol americano. E é óbvio que o alvo principal dos defensores é derrubar o quarterback, porque se ele cai, o restante do time não consegue desenvolver bem a sua jogada, porque eles sabem que é ele quem articula as jogadas. E foi isso que eles tentaram fazer com Neemias. A estratégia de oposição que eles usaram foi a estratégia de intimidação. Tentaram intimidar seu líder, tentaram amedrontar seu líder. E o versículo 9 é um versículo chave nesse texto para a gente entender o que estava acontecendo. Lá no versículo 9 de Neemias 6, o texto diz o seguinte: estavam todos tentando, preste atenção, intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. A intimidação é quando alguém maior ou mais forte, ou mesmo que não seja maior e mais forte, mas se faz de maior e de mais forte, para tentar intimidar, gerar medo na outra pessoa. Sabe, sempre que eu vejo falar sobre intimidar, eu me lembro de lutas de MMA, por exemplo, o qual você tem a pesagem dos dois lutadores antes da luta, e um sempre tentando se mostrar mais forte, mais valente, mais corajoso do que o outro, intimidando o outro, como essa imagem de um cachorro grande olhando para um cachorrinho pequeno, tentando intimidar. E esse texto fala sobre intimidação, porque não apenas no versículo 9, mas em outros 3 versículos, no 13, no 14 e no 19, nós vemos a mesma expressão, intimidação, sendo usada por Neemias, que foi a maneira a qual os seus opositores usaram para tentar frear, barrar, intimidar a obra que Neemias estava desenvolvendo. No início do capítulo 6, nós vemos lá no primeiro versículo de que os muros haviam sido terminados, mas a obra ainda não estava completa. Os muros estavam terminados, mas as portas ainda faltavam ser construídas e ser levantadas. Então, ainda havia trabalho para ser concluído. E sabendo disso, os seus inimigos e opositores tentam intimidar Neemias e, consequentemente, todo o povo, sabendo que intimidando seu líder, o líder afetado iria, consequentemente, gerar desânimo, falta de motivação nos demais companheiros e nos demais colegas. Agora, como que eles tentaram intimidar diretamente Neemias? De algumas maneiras. Primeiro, gerando distração. Versículo 3 diz o seguinte: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Parece algo muito comum, parece algo muito bobo, simples, corriqueiro. Mas é apenas uma conversa, o que tem de errado nisso? O que tem de mal nisso? Eles estão me chamando para uma conversa, vamos lá conversar. Mas era uma estratégia que os seus inimigos haviam tramado para distrair Neemias, para tirá-lo do foco diante da sua missão e daquilo que ele tinha que fazer. Coisas pequenas, insignificantes, aos nossos olhos, podem ser usados poderosamente para nos distrair diante daquilo que nós temos que fazer. Quem aqui, num dia de muita demanda, de muito trabalho, de muito compromisso, não se viu distraído com a sua tecnologia, com o seu celular, com o WhatsApp chamando, com o Instagram chamando, com jogos eletrônicos, entre outras coisas, e quando você se vê, você perdeu muito tempo, porque você se distraiu com algo pequeno, com alguém que chamou, com a mensagem que brotou na sua tela, e aquilo que você deveria ter feito, você não fez,
porque algo te distraiu. Um celular pode te distrair do seu projeto. Uma simples conversa com alguém pode te distrair da sua missão. Algo que parece ser tolo, mas pode tirar você do prumo e daquilo que Deus te chamou para fazer. Um caso extraconjugal vai te distrair e vai tirar você do prumo diante da missão que você tem para com a sua esposa, para com a sua família, para com seu marido, para com seus filhos. A preguiça, entre outras coisas. E Neemias, ele percebe que aquilo era uma maneira que eles estariam usando para distraí-lo. O que tem distraído você de viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família? O que tem te distraído de encarar a missão de Deus como algo prioritário para a sua história? Pode ser coisas grandes, fáceis de diagnosticar e de perceber, mas pode ser situações sutis, como foi aqui para Neemias, de uma simples conversa, mas que iria distraí-lo da missão maior que ele tinha. Outra estratégia usada, a difamação, versículos 5 e 6. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei. Aqui eles tentam difamar Neemias, fazer má fama de uma pessoa, porque Gesem e Sanbalate haviam enviado já 4 cartas para que ele se distraísse e fosse encontrá-los. Mas eles, não satisfeitos, eles mandam uma 5ª carta. Qual que é a diferença dessa 5ª carta? Foi uma carta aberta. Porque as cartas e os documentos geralmente eram enviados fechados e lacrados com um selo. As pessoas redigiam seus documentos e cartas, elas fechavam, colocavam uma cera sobre ele e com um anel eles lacravam aqueles documentos para que fosse aberto e apenas o seu destinatário tivesse acesso ao conteúdo daquela carta e daquele documento. O que acontece foi que Sanbalate enviou uma carta aberta, para que por onde essa carta passasse, o seu conteúdo fosse lido. Então, até que a carta chegasse às mãos de Neemias, as pessoas estariam lendo e sabendo a respeito do que estava escrito ali. O pior não é a carta ser aberta. O pior ainda é o conteúdo da carta, que era uma difamação. Estavam fazendo má fama de Neemias, dizendo que ele queria se tornar um rei, dizendo que ele estava tramando uma revolta. E não foi isso que Neemias fez. Neemias, ele quis reconstruir os muros pelo seu cuidado para com a cidade, com seus contemporâneos, com seus descendentes e para com a missão que Deus tinha para ele, mas eles difamaram publicamente a vida de Neemias. E fofoca é algo, gente, que quando acontece já gera um dano tremendo. E ele ainda disse assim, né, uma das provas dessa difamação, dizem entre as nações, sabe, naquela conversa assim, alguém me falou, mas você não tem coragem de falar quem falou para a pessoa. Alguém me falou isso ou aquilo e aí passa a difamar, a gerar uma má fama, uma má impressão, uma má imagem daquela pessoa. Eu tenho certeza que você já viveu isso em algum momento. Você chega numa cidade nova, você chega numa escola nova ou até mesmo numa igreja nova. Aí você conhece uma pessoa da igreja, da escola, da sala de aula e essa pessoa já fala o seguinte para você: sabe fulano de tal? Cuidado com ele, porque ele tem uma língua venenosa. Mal ele sabe que quem tem a língua venenosa é esse que está fazendo a difamação.
Ou então, cuidado com aquele outro porque não estuda, cuidado com aquele outro porque faz isso ou aquilo. Sabe o que acontece? Quando você ouve isso, você não está dando o direito daquela pessoa a quem foi difamada se mostrar quem de fato ela é, porque você já chega para conversar com ela ciente de uma má fama de que alguém falou e relatou para você. Você não conhece porque a pessoa se permitiu ser conhecida por você, mas você conheceu diante de mentiras, difamações que outras pessoas trouxeram. Isso te impede de conhecer a pessoa. Isso impede a pessoa de mostrar quem ela de fato é. Então, se você já foi difamado por algo que você não fez, persevere, fica firme, porque o Senhor conhece as motivações e quem você de fato é. E se você tem feito isso com pessoas, saiba que talvez você está sendo usado pelo inimigo mesmo para gerar oposição e desmotivação no coração de muitas pessoas. Cuidado com o coração, cuidado com as palavras, cuidado com a língua. Isso é muito importante, isso machuca muitas pessoas, isso pode atrapalhar muita coisa boa de ser feito. Porque depois que o boato falso ele sai, ele acontece, é inevitável o sofrimento da vítima. E mais, uma outra estratégia de oposição utilizada aqui. Desconfiaram da motivação de Neemias. Versículos 6 e 7. Em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eles ameaçam, desconfiando da real motivação de Neemias ter reconstruído os muros. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, estão falando por aí, Neemias, que você está armando uma grande revolução. Estão falando por aí que o seu objetivo de ter reconstruído os muros não foi pensando no bem, na prosperidade, na segurança da cidade, para que a cidade fosse reconstruída. Estão falando por aí que a sua intenção de reconstruir os muros foi de armar uma revolta, de recrutar um exército e assim puxar o tapete do rei da Pérsia. Eu vou te dedurar, eu vou falar para Artaxerxes que você saiu da Pérsia com más intenções, que você quer puxar o tapete dele, que você tem outras intenções em reconstruir o muro. Você se faz de bonzinho na frente de todo mundo, mas nas costas não é isso que é você. Eles desconfiam da real motivação do coração de Neemias. E eles geram oposição dessa maneira. Ele foi caluniado. Ele foi questionado diante das suas motivações, dizendo que o interesse dele fazer aquilo tudo era egoísta e não para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Outra estratégia de oposição, a última estratégia de oposição. Tentaram levar Neemias a negociar os seus princípios. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, a gente não tem muita informação a respeito dele, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. E a expressão usada para templo aqui não é o templo, ok? Mas é o Santo dos Santos. O que ele está dizendo é o seguinte: tem gente vindo te pegar, porque já te deduraram lá. Vamos esconder. E um ótimo lugar para a gente se esconder é dentro do templo, ou melhor, dentro do Santo dos Santos. E Neemias sabia que quem entrava no Santo dos Santos em ocasiões especiais era o sacerdote. E ele era um leigo qualquer. Ele não podia negociar os seus princípios e fazer isso. O rei Uzias, quando violou essa proibição, ele teve a sorte de escapar com lepra, porque era para ser fulminado pela presença e pela glória de Deus.
E Neemias sabia que ele não podia negociar os seus princípios. E quantas pessoas, quando falta, né, ou quando essa pessoa acha que está faltando dinheiro, ou quando a cobiça do seu coração quer sempre mais, pensa o seguinte: tudo bem negociar o meu princípio aqui. Tudo bem sonegar um imposto. Tudo bem se eu conseguir um dinheirinho extra aqui, por debaixo dos panos, no meu trabalho, tudo bem. Na verdade, eu estou precisando, então Deus não vai se importar com isso. Tudo bem mentir para os meus pais ou para alguém da família diante de algo errado que eu fiz, porque ele não precisa saber disso, para a gente não ter maiores problemas, eu posso esconder, eu posso omitir, eu posso mentir a respeito disso. Tentativas de negociar princípios para se sair bem. E aqui tentaram intimidar Neemias, levando-o a negociar os seus princípios e os seus valores. E o pecado é um instrumento de oposição que vem de embate, bate de frente ao nosso coração, para nos impedir de cumprirmos com a missão. Essas são as estratégias de oposição que os inimigos de Neemias usaram diretamente para intimidá-lo. Quais dessas estratégias você tem sido atacado nos últimos dias, nos últimos meses, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no exercício da sua vocação e da sua missão do mundo? Você precisa estar muito atento, como Neemias esteve, para identificar essas estratégias de oposição. E agora nós veremos como Neemias lidou com essas estratégias. Qual foi a resposta de Neemias no processo? Primeira resposta de Neemias: foco naquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Versículo 3 e 4. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Neemias, ele não se permitiu ser distraído. Ele disse: eu não posso parar, o meu trabalho é muito importante. E uma das maneiras de nós termos foco é nós termos objetivo diante do que nós precisamos alcançar. Quando nós temos um objetivo, é mais fácil nós termos foco. Se você tiver um objetivo na sua saúde, seja ele perder peso, seja ele diminuir os seus níveis, os seus valores de colesterol, do seu sangue, entre outros. Se você tem um objetivo, é mais fácil você estar focado na sua dieta, na sua prática de atividade física, entre outras coisas. Se você tem um foco no seu trabalho, hoje no meu dia, eu me planejei para fazer essa e essa e essa tarefa. Se você tem um objetivo no seu dia, é mais fácil você se manter focado. Agora, se você vive sem objetivo nenhum, é muito difícil ter foco. Se você vive sem um alvo claro para aquilo que você quer fazer e aonde você quer chegar, é muito difícil ter um foco. Então, quais são os seus objetivos e os seus focos no que diz respeito à sua vida pessoal, de agradar a Deus, de louvar a Deus com a sua vida, de servir ao Senhor, de saber educar os seus filhos, discipular sua família, de ver a sua família restaurada, reconstruída? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Você ter isso em mente de maneira muito clara vai te ajudar a ter foco e chegar aonde você quer chegar. E saiba que uma simples concessão, como Neemias foi chamado a se distrair, pode colocar por água abaixo todo o seu projeto e toda a sua missão. Uma simples distração pode acabar com a sua família. Uma simples distração pode acabar com a confiança que os seus filhos têm em você. Uma simples distração pode acabar com seus planos no seu trabalho. Então, veja o que Neemias fez e busque foco naquilo que o Senhor quer que você faça. E não se permita distrair na sua área financeira, nos seus negócios, na sua vida sexual, no seu relacionamento com a sua família. Coisas sutis
podem nos detonar. Uma simples conversa com aqueles camaradas, não. Foque naquilo que Deus chamou para fazer e não se distraia. O que tem te levantado para te minar? O que tem tentado te distrair? Neemias não cedeu. Foram 4 tentativas. Vamos, Neemias. Não, vamos, Neemias. Ele não cedeu. Ele teve foco. Uma outra maneira a qual Neemias respondeu a tudo isso foi através da oração. Primeiro versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece, Senhor, as minhas mãos. Se você ler Neemias numa sentada só, você vai perceber inúmeras orações diante de tudo aquilo que ele faz. Acho que é um dos livros que nós mais vemos um personagem bíblico orar, com exceção dos Salmos, é óbvio. Mas Neemias, ele ora em toda circunstância. E aqui ele ora mais uma vez, diante de uma acusação que ele não havia feito, ele podia morrer, porque o Artaxerxes podia trazê-lo de volta e falar assim, Neemias, você está me traindo, Neemias, você quer o meu lugar, Neemias, de fato, você está organizando uma grande revolta. Como assim, Neemias? Jogá-lo na cadeia, na prisão, enforcá-lo, decapitá-lo, acabar com a vida dele, jogar numa cova de leões ou numa fornalha ardente, como fizeram com Daniel e seus amigos. Mas Neemias, diante de uma situação que ele não tinha o que fazer, era o nome dele, a fama dele que alguém estava fazendo e julgando de maneira errada, ele ora ao Senhor. E tem situações na nossa vida que essas circunstâncias não estão no nosso domínio, não estão nas nossas mãos. E o que resta a gente fazer é orar ao Senhor e pedir, Senhor, fortalece as minhas mãos, para que eu não desanime, para que eu não pare, para que essas acusações e essas oposições não venham a me impedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não tenho mais nada de prático para fazer, porque eu já resisti ao convite deles, eu já não me envolvi com eles, agora o que estão falando a meu respeito, eu não tenho domínio mais sobre isso, eu não tenho domínio sobre como Artaxerxes vai receber essa notícia, como que os meus colegas que estão reconstruindo os muros comigo receberão essa notícia. Por isso, Deus, fortalece as minhas mãos. É aonde Neemias encontra força para continuar. É aonde Neemias encontra razão para continuar. Graça, força, é aonde eu e você precisamos encontrar força para continuar. Se você se encontra nesse momento da sua vida, como Neemias, sendo acusado falsamente, talvez cansado, sofrendo oposição diante daquilo que você tem que fazer, seja um pecado que te assedia, sejam pessoas ao seu redor tentando minar a sua força, busque o Senhor e peça para o Senhor fortalecer a sua vida, o seu coração, e não para que você não desanime. Mas mais, ele faz outra oração, versículo 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Aqui ele faz uma oração imprecatória. E as orações imprecatórias, elas são muito interessantes, né? E elas são pouco faladas a respeito dela e até mesmo pouco oradas. Mas nós vemos algumas nos Salmos. Quando o salmista, por exemplo, ele sofre uma oposição injusta, os seus inimigos tentando intimidá-lo, tentando acusá-lo de mentiras, de coisas que ele não fez. E uma reação que vem no nosso coração pecaminoso, corrompido pelo pecado, pela queda, é: essa pessoa quer me prejudicar. Eu preciso retribuir de alguma maneira. É fazer vingança com as próprias mãos, desejando o mal, ou até mesmo tentando tramar alguma coisa para que essa pessoa se dê mal. Sabe o que Neemias faz? Ele não faz vingança, mas ele ora e ele pede para que o Senhor faça. Esse é o teor das orações imprecatórias. Você já deve ter lido ou ouvido algumas orações dos Salmos, como por exemplo, Senhor, quebre a cabeça dos meus inimigos. Senhor, mate os meus inimigos, acabe com eles. Sabe o que o salmista e Neemias está fazendo quando ele faz uma oração dessa? É: Senhor, se depender de mim, eu faria isso. Eu mataria.
eu revidaria, eu bateria a cabeça dele na parede, eu me vingaria, com as minhas próprias mãos eu faria justiça. Mas, Senhor, eu sei que eu não posso fazer isso. Então, faz o Senhor, porque o Senhor é justo e eu não sou. Quando Neemias ora uma oração imprecatória, ele diz, Senhor, não está nas minhas mãos a justiça para com os meus opressores. A justiça está nas mãos do Senhor. Então, para eu não fazer a justiça, eu oro pedindo para que o Senhor faça. Aí está nas suas mãos. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se não, o Senhor não faz. Mas é uma maneira de nós nos protegermos da vingança. É orar, é buscar o Senhor, é pedir para Ele fortalecer a sua vida e para Ele fazer justiça diante do seu caso. E último ponto para a gente encerrar. Nós vemos aqui que nisso tudo, então, Neemias sofre oposição, nós vemos alguns pontos de resposta de Neemias e nós vemos a conclusão da obra como uma obra de Deus, através de Neemias e através dos seus colegas. Versículo 15. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Isso mostra o seguinte, apesar da oposição e apesar das dificuldades que surgirem pelo caminho, é possível chegar lá, é possível terminar bem a corrida, terminar bem a jornada, é possível chegar no final da obra e vê-la reconstruída, talvez com algumas marcas de guerra, sim, talvez com algumas marcas no corpo, no coração, na mente, mas chegar e ver a obra reconstruída, chegar e ver a família, os filhos, o trabalho, a sua vocação ser reconstruída, e foi isso que aconteceu. E sabe uma coisa que me chama a atenção ao ler isso? É o seguinte, os muros, eles ficaram destruídos 150 anos, e foram reconstruídos em 52 dias. Olha que diferença. E a pergunta que eu faço sempre que eu leio esse texto é, por que ninguém nunca fez isso? Por que ninguém nunca pôs a mão na massa para reconstruir esses muros? Por que ninguém nunca se envolveu? Diariamente passava gente ali, de manhã à tarde à noite, via a situação da cidade. Por que ninguém nunca fez nada? Talvez porque ninguém nunca pensou nisso antes e de fato colocou o seu coração naquilo. Em momentos históricos, guarde isso que eu vou falar para você. Deus quer fazer algo na cidade de Campinas, no Brasil. Em momentos históricos, Deus quer fazer algo na sua família e na sua vida. Mas Deus quer levantar homens e mulheres que precisam ouvir o chamado de Deus, compreender e dizer para o Senhor o seguinte, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que a obra é grande, eu sei que o trabalho ele é desafiador, eu sei que eu sou fraco, eu sou pequeno e não tenho todos os recursos para esse chamado, mas eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é forte e eu estou aqui, me use. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que Isaías fez quando ele foi chamado por Deus. Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Foi isso que os profetas fizeram. Foi isso que os pescadores fizeram. Não tinha nada. Jesus passou e chamou. Senhor, estamos aqui. Não temos recursos. Não sabemos para onde ir. Mas nós simplesmente vamos. Foi isso que Abraão fez. Você vai ser abençoado e ser uma bênção para todas as nações. Ok, Senhor, eu vou. E ele é considerado o pai da fé. E eu acredito que o que falta na história é pessoas dispostas a ouvirem a voz de Deus, perceberem a situação e se disporem para o que Deus quer fazer. Certamente nós temos muitas necessidades na igreja. E eu acredito que Deus anseia que pessoas se disponham a falar o seguinte, Senhor, eu não sei fazer tudo isso, mas eu me disponho para servir. Certamente a sua família tem necessidades, seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, mas às vezes falta coragem e iniciativa para dizer o seguinte, Senhor, eu quero fazer parte da reconstrução que o Senhor quer fazer na minha família. Certamente a cidade tem carências, escolas, hospitais, serviço público, justiça, tem muita necessidade a cidade. Eu creio que Deus quer abençoar a cidade, mas falta homens e mulheres como Neemias para se disporem e fazer o seguinte, Senhor, eis-me aqui. Me use com o que eu tenho para ser um instrumento de reconstrução na nossa cidade. E quando nós fazermos isso, nós contaremos com a ajuda de Deus. Versículo 16.
Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Em 52 dias, eles terminaram os muros, algo que era inalcançável para todo mundo. E foi perceptível, não só para Neemias, não só para os seus colegas, mas inclusive para as nações vizinhas, de que o Deus Criador estava misturado naquilo que eles estavam fazendo. De que a ajuda que eles precisavam para terminar aquela obra veio do Senhor. Eles não tinham todas as ferramentas, todas as capacidades, eles não tinham todos os recursos, mas o Senhor o ajudou. Eu quero encerrar essa mensagem falando isso para você. Diante da sua vida, diante da sua vida pessoal, familiar, do seu trabalho, do seu sonho, da sua vocação, daquilo que Deus quer te usar para exercer a sua vocação na história. Você não tem todas as ferramentas, você não tem todo o recurso, mas o Senhor tem. E o Senhor quer e vai te ajudar. Basta, como Neemias, se colocar à disposição dele e dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para a tua glória. Surgirão oposições? Surgirão oposições. Mas que a alegria do Senhor seja a sua força diante da oposição que você vier a sofrer ou estiver sofrendo nesse momento. Se você está desencorajado a continuar lutando pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua vocação, pelo seu dom, pela sua família, pelos seus filhos, eu quero te dizer o seguinte: não desista, não se entregue às oposições, ore ao Senhor, peça para Ele fortalecer as suas mãos, mantenha o seu foco, não se distraia e confie em Deus, ciente de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você já imaginou e já pensou. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque Jesus sofreu oposição, porque Jesus, que é o Rei do universo, o Senhor da história, ele sofreu oposição dos líderes religiosos, dos seus discípulos, dos seus amigos e até mesmo pelo povo a quem ele morreu. Mas Jesus foi fiel até o fim. Ele focou na missão que o Senhor, o Pai, havia dado a ele, não se distraiu. Ele orou, ele chorou, e ele foi até o final, porque ele nos ama, porque ele queria nos resgatar, nos restaurar, Pai, e nos ter como filhos perto dele. Muito obrigado, porque Jesus não desistiu, e porque ele morreu por nós, para nos salvar e para nos libertar e para perdoar os nossos pecados. E que quando a gente olhar para aquilo que Cristo fez, isso nos ajude a termos foco, a superarmos as oposições que a vida, que as pessoas, que o nosso próprio pecado tem se levantado para fazer contra a gente, para que a gente cumpra com a nossa vocação, para que a gente cumpra com a nossa missão no mundo. Senhor, restaure as famílias dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Levante-os, Pai, como reconstrutores nos seus relacionamentos, entre cônjuges, entre filhos. Restaure vocações aqui adormecidas. Dê disposição para que paguem o preço, para que lutem pelo bem da cidade, pelo bem das pessoas, pelo bem na sua própria família. Fortalece aqueles que estão cansados nesse momento, sofrendo esse tipo de oposição. Restaure, alegre e anime, para que o seu nome, como foi lá atrás na história de Neemias, seja conhecido e glorificado, porque o Senhor nos ajudou. E nós precisamos da sua ajuda. Em nome e para a glória do teu nome, Pai. Amém. E agora, meu irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a capacitação do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, uma excelente semana, sob o cuidado e a proteção do Senhor. Fiquem com Deus. Pedimos que você então continue com a gente, não desligue o seu aparelho, a tua conexão, para nós darmos alguns avisos da vida da nossa igreja nesse período de quarentena. O primeiro aviso é a respeito do trabalho pastoral, tanto eu como o pastor Daniel, os nossos telefones estão projetados na tela.
Temos feito atendimento, atendido telefone, a gente pode ir para uma sala online para conversar com você. Por isso, se você está passando por uma crise maior, você precisa conversar com alguém, você precisa de alguma orientação, não se constranja, entre em contato com a gente, que nós teremos todo o prazer em te atender. E aí também o telefone da secretaria da igreja, o Wagner, o nosso secretário, tem trabalhado todos os dias, mas tem estado na igreja às segundas, quartas e sextas, no período da tarde. Se você quer ter algum contato maior, é só ligar no telefone e o Wagner vai poder te atender. Durante a semana, nós temos também os pequenos grupos, todos eles em sala online. Então, na terça-feira, nós temos o estudo do livro do Daniel, às 20 horas. Às 19h30, o estudo do livro de Jeremias. Na quarta-feira, o estudo do livro de Hebreus. E na sexta-feira, nós temos estudado artigos do Martin Lloyd-Jones sobre santificação. Como eu faço para ter o endereço das reuniões? Entre em contato com a gente, principalmente com o Wagner na secretaria, e ele vai estar te fornecendo o link aonde funciona as nossas reuniões. Nós temos também a nossa escola dominical, todos os domingos, às 11 horas. A gente está estudando o livro do Sproul, Somos Todos Teólogos. Hoje o professor Levi vai estar transmitindo a aula para a gente, então você, por favor, que queira participar, também entre em contato com a gente, para a gente te dar o link da reunião da escola dominical a partir das 11 horas. As crianças sempre têm tido a sua programação do Contos do Barão às 15 horas. E hoje, um dos personagens comeu chocolate e comeu chocolate demais. Então, se você quer saber detalhes dessa história, não perca às 15 horas Contos do Barão no YouTube, no nosso canal do YouTube, e perceba algumas lições através de uma situação que toda criança, não só criança, todo adulto passa, quem não gosta de chocolate. Junta diaconal, ressaltando aí o trabalho muito bem feito pela nossa junta diaconal. O Renato, principalmente, tem distribuído roupas, alimentos, ele e o João. Essa semana eu vi o João entrando em contato, que tinha alguém precisando de móveis. Achei muito tranquilo a manifestação de pessoas falando assim, eu quero ajudar na entrega, e entrar em contato, e já foi agendada a entrega. Se você quer participar, existem 3 formas de participar. Você pode sempre estar orando pelos necessitados e pela nossa junta diaconal, para que Deus proteja a saúde desses queridos que têm colocado, de certa forma, a vida em exposição para atender os mais necessitados. Segundo, você pode doar alimentos, roupas, roupas de frio, cobertores. Aí você agenda com o Wagner um dia para entrega, ou se você tem e não pode entregar, entre em contato com o Wagner, que um dos diáconos estará indo até tua casa para retirar comida, alimentos para serem doados, ou você pode contribuir através da nossa conta corrente, que está sendo disponibilizada para você nesse momento. E aí você faz a contribuição, você liga para o Wagner falando assim, olha, eu fiz um depósito e esse depósito é para junta diaconal, para alimentos, para roupas, para a gente destinar essa contribuição para a área que você quer que ela seja destinada. A campanha do agasalho tem acontecido, tem chegado aí o frio aos poucos. Essa semana a gente já teve bastante frio. Eu vi que os diáconos estavam se mobilizando lá no grupo da junta, cobertores sendo distribuídos. Nós adquirimos 150 cobertores com as doações feitas pela igreja, e esses cobertores são disponibilizados conforme vão aparecendo as necessidades. Se você conhece alguém ou sabe de alguém que está precisando, entre em contato com a gente para a gente poder atender. Logo que acabar os avisos, existe uma música aí de pós-lúdio, mas a gente se reúne
numa sala de comunhão. O link está aí já disponível para a gente se ver, para a gente mandar um abraço, para a gente conversar um pouco com os queridos irmãos. Então, se você puder participar, vai ser um prazer poder ter você lá na sala. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida a cada instante, a cada dia, sobre sua família, sobre seus amigos, que o Senhor Jesus proteja nessa semana, no decorrer desse mês, a sua vida e o teu coração. Deus te abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, isso é muito sério, até ouvir um não de Deus. Ele não é obrigado a dizer sim, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sobe a voz e canta ao Senhor. Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo Deus. De frio ele continua sendo bom, nos dias de sol ele continua sendo Deus, nos dias felizes continua sendo bom, nos dias difíceis também sendo Deus. Se eu tenho saúde sendo bom,